Eu vou fugir do chavão e da mesmice. Vocês viram como foi a entrevista com a Miriam. Em tese, eu diria que, puxa, com que prazer eu estou recebendo esse dublador. As favas com mesmice. Eu vou falar do meu orgulho. É orgulho. Orgulho, primeiro, do ser humano que ele é. Depois do profissional que me enganou. Eu tenho um ouvido bom à beça. Não, você não precisa nem rir que você não está aparecendo. Você nem está aparecendo. Nós, dubladores, temos ouvido, nós identificamos as vozes. E um dia eu vi um filme em que eu não reconheci a voz dele e eu fiquei danado da vida. Não é possível. Todo o elenco eu reconheci, meus colegas. Aquele personagem eu não reconheci. Liguei para a Everett, aí me disseram, é ele, caramba! Nessa época eu estava de mal dele, acho que não, ainda estava. Porque o nosso amor é uma montanha-russa. Estava voltando? Estava de volta. E ele é aquela pessoa que vocês me ouviram falar na Miriam, que eu já tive vontade de enforcar, de botar a cabeça na guilhotina, de dar muito soco na cara. A Ângela Bonatti já separou uma briga nossa. Pela vontade que eu tenho, a gana que eu tenho de ir no pescoço dele. E foi ele que, numa assembleia no Teatro Princesa Isabel, no Rio de Janeiro, quando eu pedi a palavra, a casa estava com meia bomba. Para dublador tinha gente até demais, era uma multidão. A mesa composta, ele sentado ao lado do advogado, eu levantei declarando para ele o meu amor. O quanto você é um ser humano extraordinário. O quanto você é generoso. Porque enquanto todos nós estamos dentro dos estúdios ganhando dinheiro, não nos interessando pelas reivindicações, as sacanagens dos produtores, dos patrões, você está lá, na DRT, está no ministério, está indo atrás, está na sala do empresário arrogante toda a vida, sem trabalhar. Nós, dubladores, ganhamos dinheiro quando dissemos sim no telefone. Ele não. Ele saía de casa, ia lá para poder trazer vantagens para a nossa atividade, para a nossa profissão, exigindo respeito para a nossa atividade. O preço que nós pagávamos são os atrasos dele que me levam à loucura. Mas que bom eu falar publicamente isso, do amor que eu tenho pelo ser humano que ele é e a admiração pelo profissional. Eu estou falando dessa criatura que está aqui do meu lado, Dário de Castro, que apesar dessa aparência assim, ele é jovem, ele deve estar com mais ou menos 30 anos, 40, não, 40, né? Já está. Tem pouco 35. tempo, mas eu já fiz 40. E você fala dessa maneira assim por quê? Porque realmente uma meu pessoa bem, jovem... nós, o resto é apenas o resto. Fala, Ale. Eu estava um dia em casa vendo o Corcunda de Notre Dame, o filme com a Salma Hayek. É o único nome que eu me lembro do elenco. Quando o Corcunda falou, eu falei, meu Deus, que trabalho de composição maravilhoso. Logo eu vou saber. Eu vi o filme inteiro e não consegui saber de quem era a voz. Me lembrei. A gente tinha brigado. Quando chegou ao fim, eu liguei para Everett. Quem foi que fez o Corcunda de Notre Dame? Dário de Castro. Eu falei, meu Deus, que trabalho maravilhoso. Como eu estava de mal dele, eu queria enforcar ele. Falei, não, eu vou dizer o meu amor por ele de uma maneira fria. Eu não vou nem olhar para ele. Fiz um texto com uma caneta pilote. Ontem, assistindo ao filme Corcunda de Notre Dame, fiquei abismado com o talento, a habilidade, o primoroso trabalho do nosso colega Dário de Castro e tal, não sei o quê. Meus parabéns, minha admiração. E não olhei para a sua cara, você deve ter se lembrado disso. Márcio, olha, você se lembra disso? eu não lembro. Eu Tá vendo lembro como de você é você... ingrato? Você é ingrato. Não, eu lembro de você ter falado comigo por telefone, elogiando esse trabalho meu, confirmando se tinha sido eu.
Então está vendo como eu sou Eu generoso? lembro, eu lembro. Porque isso aí então é outro evento, porque esse escrito estava num papel desse tamanho na sala da Valéria, do lado de fora no vidro. Está vendo como eu sou generoso? Olha, eu não lembro, falha de memória minha, mas antes de mais nada, é, depois de você tecer tantos elogios a meu respeito, agora, e você é um cara que quando faz as coisas faz com muita sinceridade, eu sei disso. Esse é um dos teus grandes defeitos e qualidades, a franqueza e a sinceridade. E eu tenho a dizer a você o seguinte, e a quem está me ouvindo, meu cachê deve ter subido muito agora. Nessas alturas do campeonato, poxa, eu só tenho a te agradecer por esse... Porque isso é um incentivo, Márcio. A gente ouvir de um colega palavras desse naipe que você disse agora é altamente estimulante, né? Por mais que a gente não seja exatamente aquilo que o colega disse, é altamente estimulante. Faz a gente renascer, falar assim, não, eu ainda tenho algum cartucho para queimar, eu ainda posso continuar com dignidade, né? E traz a você o compromisso de acertar o mais que você puder acertar, né? Traz esse compromisso, porque nós fazemos parte de um entretenimento, né? Fazemos parte de uma mídia e, e esse trabalho nosso, ele tem que trazer um respeito, não só seu, mas levar esse respeito ao público, as pessoas que vêm. A gente não pode minimizar, a gente não pode fazer aquilo como se fosse uma coisa qualquer para ganhar mais um dinheirinho. Então, o que você disse de mim e o que eu penso sobre você e sobre vários colegas que eu não tenho, por causa do dia a dia mesmo, né? Oportunidade de dizer, oportunidade de expressar, é altamente enriquecedor isso. Eu agradeço a você profundamente, não só por ter me convidado para bater esse papo, mas pelas suas palavras que realmente chegaram a me emocionar, tanto no passado quanto agora. Então deixa eu só acrescentar sobre né, essas minhas explosões sobre os atrasos dele. Tivemos uma briga feia. Aliás, não, ele é muito doce, ele é um ser humano muito doce, é uma pessoa muito afável. E eu estava muito nervoso com o atraso dele, porque eu tinha dito para a Ângela Bonatti, não, ele só chega atrasado, e aí me atrasa os outros compromissos. Eu sei, mas ele me garantiu que vai chegar na hora. Não chegou, perdi a paciência, foi uma gritaria, e a Ângela entrou, separando. Mas depois que passa a briga, vem um remorso. Porque o bom dele é tão bom que anula tudo isso. Acabou aquela briga, a Ângela né, nos levou para dentro do estúdio. A minha vontade era ir para casa, eu não queria dublar, já que eu já tinha brigado com ele, quase né, pegado no pescoço dele. Aí a Ângela foi a mão nas costas dele, na minha, levando a gente para dentro do estúdio. Aí eu falei, peraí, eu voltei para o pátio, queria beber uma água, me sentei num banco como esse aqui, branco, e do lado contrário, você nem sabe disso, você vai saber disso agora, em primeira mão. Eu sentado, fiquei assim numa posição de remorso, pensando, que coisa, né? Meu Deus do céu, ele é uma pessoa que eu gosto tanto dele, e, no entanto, eu perdi a paciência. Eu estava aqui nesse tormento falando dessas coisas, quando eu levantei os olhos, olhando assim para um par de tênis na minha frente, quando eu levantei os olhos era o Marco Antônio, sentado assim, olhando para mim. Ele estava assim, ó, olhando para mim, porque ele assistiu a briga. Agora, muito amigo ele não entrou para separar, não, né? Separou foi a Ângela. Aí eu olhei para ele, ficamos um olhando para a cara do outro, e aí eu falei assim, eu fico muito mal quando isso acontece. Aí ele falou, eu sei. Marco Antônio é médico. Ele concilia as duas atividades, médico e dublador. É o dublador do George Clooney. Ele não pôde, eu convidei ele para vir, ele aceitou, mas no momento em que eu liguei, ele estava vindo do hospital com a Miriam, com a Lina, que fez uma operação rápida. E por isso ele não pôde gravar, mas ele grava na próxima. Aí o Marco Antônio falou assim, eu sei,
que você fica mal. O que eu posso te dizer, Márcio, do seu temperamento, é que nós estamos envelhecendo. Nós estamos envelhecendo. E as nossas qualidades vão sendo superdimensionadas, mas os defeitos também. Há alguns anos atrás, talvez você nem perdesse a paciência com o Dário. Mas, repito, as nossas qualidades estão lá em cima, mas os defeitos também e gênio também. Você está negando que você fez Robert De Niro com um AVC no filme Ninguém é Perfeito. Eu não lembro, eu realmente não lembro. Quem não assistiu esse filme, pegue correndo para ver dois monstros em cena. Philip Seymour Hoffman fazendo um transformista que é fonoaudiólogo e o papel do Robert De Niro, um policial aposentado que dá segurança num prédio onde tem pessoas dançam, tem duas prostitutas, uma delas apaixonada pelo personagem do Robert De Niro. O filme te faz rir e chorar. E há um assalto, tem correria, grito, tiro, e o policial tem um AVC. E ele odeia o fonoaudiólogo, porque sabe que é um homossexual, que se veste de mulher para ir para o show à noite. É um transformista. E eles se agridem de palavras o tempo todo durante as aulas de fonoaudiologia. Eu falei tudo isso para ver se a sua memória lembra. Olha, infelizmente, Márcio, eu não estou conseguindo lembrar. Eu lembro de um filme que eu fiz lá com Robert De Niro, mas não consigo lembrar que filme foi. Porque o Hélio não podia fazer. O Hélio que normalmente vinha dublando ele, não podia fazer. E eu lembro de dois. Um na Dublamix que eu não sei qual foi. Juro por Zé Luiz fazendo o filho. Mas a gente fez separado e eu não sabia nem quem estava dublando o cara naquele momento. E na Cinevídeo que eu fiz uma vez também que o Hélio não pôde fazer. Que ele já fazia antes de mim, entendeu? Esse que você está dizendo deve ter sido feito na Dublamix. Deve ter sido feito lá. Mas eu não lembro de ter feito. Sinceramente. Eu quero pedir desculpa a você se não for a voz dele. Relaxa, veja o filme. Você vai amar o filme. Eu continuo teimando que a voz é dele. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. O Robert De Niro tem um AVC. Tem um AVC e ele passa a falar assim, vale a pena. O filme é espetacular, vale a pena. Se for com ele perdeu a teimosia comigo, porque ele sabe que eu sei das coisas, reconheço voz. Um dia conversando com o Luiz Manuel, que o Luiz Manuel, eu cheguei ao Rio de Janeiro em 73, ele já estava trabalhando, já era diretor. Já era diretor, veio da Rádio Nacional. Aí um dia eu falei assim, eu não sei qual foi o assunto, e a resposta do Luiz Manuel foi assim, eu nunca dublei nada da Disney. Eu achei que era piada. Nunca? Você é o rei dos desenhos animados. Como é que chama aqueles personagens lá do Scooby-Doo? Ele faz um daqueles rapazes. Ele fazia um galanzinho ali. Eu sei quem é. Do Homem-Pássaro, ele fazia o Homem-Pássaro. Ele fazia. Quem fazia era eu, ele fazia o Menino-Pássaro. E ele disse, eu nunca. Isso. Só se ele não sabia, de repente, que era da Disney. Ele fazia sem saber. Sabia, Thelma. Ele via os movimentos de produção da Disney na época. E ele falou aquilo com muita mágoa. Eu falei, como é que pode o rei dos desenhos animados não ter trabalhado em Disney? Nunca se lembraram do meu nome para fazer um desenho animado. Eu estou comentando isso para poder tentar ver se eu me lembro de um desenho. Você não gosta de desenho ou você é chamado não vai por algum tipo de não, a minha voz nunca vai para um desenho? Não, pelo contrário, eu gosto de desenho. Eu tenho uma lembrança, por exemplo, desenho, mas aqueles desenhos engraçados, né? A época que eu fazia mais desenhos desse gênero era na Herbert.
eu tinha um personagem que fazia no He-Man, era uma sécula do personagem que o Bardavi dublava. Bardavi fazia aquele personagem da caveira, como é? Não, Gorpo era o Mário Jorge. Seleto? Esqueleto. Esqueleto. O Bardavi fazia o esqueleto. E eu fazia um jacaré, um crocodilo, que era um lagartauro. Era o lagartauro. Então o lagartauro ele usava, ele tinha que fazer aquela voz, daquela boca de jacaré que abre. Então ele fazia assim, eu estou aqui, esqueleto. Estou, sim senhor, e era um trapalhão de primeira linha. E fazia aquela boca, né? E a gente tinha que fazer aquela boca que me lembrava o Zack Snyder, tá me reportando outro dia o Zack Snyder, quando o Isaac ia fazer um velho, uma coisa ele fazia a bochechinha do velho, assim, ele fazia assim, tipo Era aquela perfeito. brincadeira que a gente fazia do Magalhães Graça, né? Grande ator, maravilhoso e excelente profissional de dublagem. Então, eu tinha o lagartauro, mas o pessoal me escalava, fazia uma serpente no outro desenho, e eu sabia que eu tinha um certo jeitinho para fazer aquelas vozezinhas. Mas o pessoal me escalava para fazer desenho de tipo humano, né? Por aí que eu comecei a fazer aquele do X-Men, que o Valério fazia, parou de fazer, não sei por que, saiu. O nome brigou. da série é X-Men, eu substituí o Valério já naquela época. Fazia o X-Men, que é esse personagem que hoje é dublado pelo Manolo. Que eles fizeram uma linha mais jovem, né, desses personagens. Mas fiz muitos anos do X-Men. Fiz o Pocahontas, mas era gênero humano, era o galã, Smith, John Smith, né? E fiz mais recentemente, depois a Fuga das Galinhas, eu fazia o galo e a Miriam fazia a galinha, né? E muito engraçado, eu me lembro desses, porque cada vez que passava, as minhas sobrinhas viam, elas falavam assim, tio, imita o galo. Eu falei, mas não tem como imitar o galo. O galo fala normalmente, imita o galo. Aí eu ia imitar o galo, Mas é o que eu estou fazendo. não sabia como imitar o galo. Isso não inclui também Fiz o bater máximo, né? Eu sou o máximo. Era aquele desenho que o Briggs fazia, o Jorge fazia, o Bum de Fora, o Briggs fazia. Meu Deus, Bum de Fora, fantástico. Jorge Vasconcelos. Jorge Vasconcelos fazia o Bum de Mas Fora. você fazia aquela águia que tem, onde o homem-pássaro agora virou advogado, com um par de asas atrás. Andei fazendo ele, O personagem é seu. É. Como é o nome dele? do escritório, né? Como é o nome do... Esqueci, eu não lembro também, não. Como é o nome do escritório? Não lembro. Ô, Dário, Fiz a minha... muito lá na Van Maher. Agora é Van Mark. Deixa eu falar uma coisa, não me deixa falar bobagem aqui, não. Diga. Nós temos um timbre de voz, nós somos um time de atores para fazer galãs, Isso. juízes, advogados, papéis sérios. No meu caso, eu não tenho versatilidade de fazer uma voz. Você tem uma facilidade incrível. Por exemplo, um dublador que nós detestamos, um dublador que nós odiamos, chamado Marco Ribeiro. Quando o Marco Ribeiro fala, a voz dele é soprosa, gostosa. Mas quando ele pega um Jim Carrey, ele vira outra pessoa, ele outra incorpora. pessoa, A gente detesta ele até a raiz dos cabelos. Odeio. Odeio. Eu não tenho versatilidade. Por exemplo, meus desenhos. Eu fiz o Balu. O Balu não é nada diferente disso que eu estou falando. No máximo é, Piquitito, vamos colocar o nosso avião e vamos decolar levando a carga da Beth. Beth não Beck. Não tem muita diferença, todo mundo identifica. Eu fiz as narrações de Disney, é a mesma voz. O Senhor Incrível, ao invés de ter essa projeção, como eu estou tendo aqui, a voz fala assim, senhora, faz o seguinte, a senhora vai lá, procura fulano. A senhora diz que não tem como pagar. Mas são os desenhos humanizados, né? Porque acabam rotulando. E você acaba deixando de explorar um outro lado seu, é o lado da comédia, o lado do tipo.
que eu acho que você tem toda a condição de fazer. Não, mas pelo tempo que nós estamos na profissão, já era para eu ter. Olha, você faz essa voz assim, Mas assado. o pessoal acaba utilizando aquele tipinho que ele sabe que vai fazer. Ah, não, peraí, chama o já Antônio. chama, Chama o Antônio, porque o Antônio tem uma vozinha já assim, chega, já põe lá, já tá interessante. pronto. Ele vai fazer esse esquilo aqui bonitinho. Então, eu acho que vai por aí. Um entendeu? trabalho que eu vi de dublagem que me impressionou no desenho foi no Balu, foi no próprio Balu. Havia um exército de javalis. Eles de óculos escuros, cap, a farda, eram todos javalis. E quando eu ouvi o original, tinha um barulho no final das falas, eles já estão chegando, vamos nos armar. Quando eu ouvi o original, ainda não estava na hora do colega chegar, aí eu falei, meu Deus, como é que o colega vai resolver isso? Veio o Schneider e fez de maneira espetacular. Aliás, o Isaac me fez chorar. Eu não quero falar porque eu não quero chorar. O fantasma cinzento do Batman. Eu não vou falar, não me peçam, nem aqui atrás ninguém me pede, porque eu não vou fazer, porque eu choro quando eu me lembro. Você já viu? Não. O fantasma cinzento? E o Batman, quando criança, tinha um ídolo chamado Fantasma Cinzento. O tempo passa, o Batman se torna o Batman, e acontecem uns crimes, umas explosões na cidade. E quem comete esses crimes deixa uma pista, Fantasma Cinzento. E o Batman chega nele, encontra um ator adoentado, uma pessoa deprimida, adoentada, e o Batman, olha, é um meu ídolo, não pode estar. A interpretação do meu colega me fez chorar. Choramos, eu, Sumara, e ele assim, ele viu que a gente ficou muito deprimido. Olha aqui, o momento aqui de alegria, não é para falar de tristeza, não. E qual foi o filme que você fez que você parou para chorar? Eu já parei de dublar para chorar. Com a Glória Ladani conduzindo Miss Daisy, eu fazendo lá com aquela voz do meu avô. Eu estou plantando aqui uns pezinhos de feijão manteiga aqui, viu, dona fulana? Você, Márcio, qual foi? vou dizer um negócio para você. Eu não lembro de um filme que eu tenha parado para chorar, mas eu lembro de vários filmes, assim, em que eu me deixei levar pela interpretação em português. Uma vez eu estava na cozinha, isso já aconteceu com alguém que me contou, passou pela mesma situação. Aí eu ouvi a televisão na sala e a voz estava como se estivesse na sala conversando com alguém. Aí eu fui ver, me aproximei, era o da Mata, fazendo um filme, não lembro que filme foi. E me emociona, entendeu? Por que me emociona? Porque é um trabalho nosso em que muitas vezes a gente consegue atingir uma realidade e que precisamos atingir, né? E às vezes a pressa, a forma com que é feito, não permite que a gente atinja essa naturalidade que é essencial na dublagem, que é tão pichada, às vezes, né, por alguns pseudo-intelectuais. A Europa toda, filme dublado, essencialmente na língua pátria, e todo mundo gosta. Você tem a sua versão original, se quiser ver, mas é assim. Agora, aqui no Brasil foi uma luta. Se não fosse o evento capitalista do crescimento das redes, das mídias, né? O crescimento das TVs a cabo, exigindo isso, se não fosse representado pelo capital essa vontade, estaríamos hoje ainda naquela briga de 20, 30 anos atrás. Não, o filme dublado é melhor. O filme dublado ele atinge mais público, muita gente gosta de filme dublado. No filme dublado você não precisa ficar olhando para a tela, você se desvia da tela, mas você está ouvindo. Então, quando eu vejo um colega, como eu já fiz seus trabalhos, né, é o Cid, meu Deus, é muito emocionante, né? Você fazendo Charlton Heston nunca teve igual, né? E aí eu costumo dizer o seguinte, quando eu vejo, por exemplo, você fazia, né? Agora ele morreu,
Charlton Heston, o exemplo do Marco que você deu fazendo Jim Carrey, o Júlio Chaves fazendo aquele ator que fez A Máquina Mortífera, Mel Gibson, né? Se alguém for fazer um desses atores, um desses personagens, eu considero invasão de domicílio. Ah, você tem esse sentimento? É legal. É invasão de domicílio. O colega te emocionou, fica difícil um outro colega te emocionar daquela maneira. Não pode, né? É invasão de domicílio. Eu criei esse termo na minha cabeça. Sabe por quê? Porque é muito difícil. Quando o cliente faz um teste, é uma coisa, né? Ele é o dono, o produtor do filme. Mas quando um colega teu, que está no teu nível, e fala assim, não, eu acho que o Márcio não fica bem nesse cara, por que ele tem esse direito? Ele não tem esse direito. Se você fez o cara em 10 filmes, 300 filmes, ele não tem o direito de usar a espada da justiça ali sobre sua cabeça por causa de um conceito pessoal dele. É questão de gosto, meu amigo. E questão de gosto não pode ser norma, não pode ser regra. Então, eu não vejo isso com bons olhos, né? Uma vez, eu até vou falar aqui, apareceu um filme, eu ia dirigir um filme na Cinevídeo, e a atriz só estava indicada para Mariângela. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. E eu lutei contra mim mesmo. Falei, vou botar a Mariângela nessa moça, não vai dar certo. E estava para ela, era a única boneca correspondente, era a Mariângela. Aí eu lutei contra minha vontade de substituir, né? E botei a Mariângela. Eu lutei mesmo, porque a moça tinha um jeito, um jeitinho, uma coisa que não via que a Mariângela pudesse fazer. Fez, e parece que ela adivinhou, falou assim depois do primeiro loop, era assim mais ou menos que você queria, Dário? Eu falei, era, Mariângela. Fez muitíssimo bem. Quer dizer, eu tinha o direito de usar a espada da justiça, tirar o trabalho dela ali. Eu não tinha esse direito. Não fui eu que escalei. De repente ela fez um teste e ganhou. Né? Qual foi o papel? Lembra? Qual foi o filme? Não lembro. Foi dentro de um seriado. Ela fazia uma convidada. Essa atriz já tem aí uns 8 anos, 10 anos. Entendeu? Mas é um exemplo que eu estou citando, porque a gente que dirige deve lutar contra isso. Deve lutar. A não ser que seja uma coisa gritante. O Berdan fazendo uma coisa que é do Jomeri, que é do Márcio Seixas. Não tem condição, né? Fez há 30 anos atrás, quando era um garotinho, o cara envelheceu e ele continuou com a mesma voz. Não pode. Então, esse tipo de conceito, sim. Agora, não, eu acho que o fulano não fica bem, não deve. Você trai o colega, trai o trabalho e trai aquilo pelo que a gente luta. Né? Ô Dário, você me deu já uma parte da resposta do que eu ia perguntar a você. Você passou uma parte da sua vida, você entrou para a dublagem, se firmou e dublou durante anos. Um dia você quis dirigir. Você, como dublador, questionou muito ordens, briefings e direção. Todos nós fizemos isso. Nós não fomos para o estúdio para dizer sim, senhor, amém, fazendo tudo. Em alguns momentos nós discutimos sobre determinadas cenas, nomes, comportamento de voz, de reação, etc. Você, como todos nós, teve os seus questionamentos e alguns embates. Não, fulano, você vai me desculpar, mas eu não vou fazer isso que você está pedindo, etc, etc. Você passou a dirigir. Naturalmente, os dubladores, em algum momento, entraram em confronto com você. Você encarou isso bem? Olha, eu digo uma coisa para você. Os profissionais que compreendem aquele fato como sendo um ato profissional quando vai dublar, aqueles que têm a essência do ator, os questionamentos deles sempre foram no sentido do debate para construir melhor o trabalho. Entendeu? Por exemplo, Júlio Chaves, você, a Miriam, Marco Ribeiro, que já dublou comigo, Priscila. A gente discute, porque é um trabalho coletivo. É um trabalho em que
quando eu sugiro alguma coisa para o ator que está lá dentro, no estúdio, eu sugiro, mas se ele vier com uma ideia melhor, ótimo, excelente, vai enriquecer. Agora, eu passei por questões desse tipo com pessoas que achavam que eu queria me sobrepor, que eu queria impor a minha vontade, que eu queria colocá-los num lugar inferior, que viram dessa forma. E não era. Talvez seja a Né? mesma pessoa que o Luiz Manuel estava dirigindo e que o Luiz falou, eu queria que você fizesse assim assado, e ele foi e disse assim, vem cá, você está querendo crescer para cima de mim? Absurdo. É uma postura Talvez seja não mesmo. profissional. Talvez seja. Eu Mas, já graças tive, a eu Deus, não são vou poucos, né? entrar em Acho que não cabe citar aqui nas nomes, mãos. não cabe, Não claro. vale a pena. Mas existe esse tipo de coisa, E aí, existe nesse caso, sim. você disse, por favor, me atenda, porque eu estou dirigindo e eu Claro, quero claro, assim. estou fazendo a minha parte, né? A parte do diretor é essa. Agora, é evidente que o cara que está lá dentro, é ele que vai fazer. Aí ele vem com uma ideia boa, ótimo. Ou uma ideia que não vai interferir no processo, também está bom, sem problema. Me ensina, por favor, como é que eu faria. Eu nunca quis ser diretor. A única ameaça veio, como eu já contei, pelo Vitor Berbara, que impôs isso. Eu falei, não tenho humildade para ser. A resposta, eu mantenho até hoje, não tenho humildade para ser diretor. Como é que você age? Eu estava conversando com a Miriam, que aliás eu quis ter falado mais sobre esse assunto e não terminei. Para terminar a nossa conversa, eu queria te pedir para me ensinar como, aliás, se você souber que eu me tornei diretor de dublagem, me interna. Digamos que o Márcio se tornou diretor de dublagem. O que é que você diria a mim para fazer, para me proteger dos vários estados de espírito que entram na empresa de manhã? Você entra às 9 horas, sai às 15. 15, 20 dubladores passam por você com temperamentos diferentes, hábitos diferentes, educação diferente. É como se você estivesse, é uma terapia. Você está ao lado de pessoas que pulsam, que têm problemas, conta para pagar, que chegaram atrasados, brigaram em casa, são pessoas, né, que você não tem muita simpatia e vice-versa, e tem uma energia dentro daquela sala escura. Isso te toca. Você começou às 9, você luta contra o texto, contra o fone estragado, contra a luz que pisca, contra o computador que trava a cena. Me ensina, o que você diria a mim? Se, Márcio, você está começando agora a dirigir, preste atenção. Para você se proteger disso tudo que eu falei, faça isso. Pediu. Olha, Márcio, com toda sinceridade, eu nunca tive um kit direção assim para kit psicológico, né? poder lidar com essa situação. Com o tempo, evidentemente que no início, né, a gente encara pela falta de contato, pela falta de experiência nessa atividade, você encara problemas que com o tempo você começa a assumir um comportamento que possa ser padrão para todo mundo. Então, o que eu vejo sobre isso que você está dizendo é o seguinte: eu tenho que ser o que eu sou, eu não posso ser falso, eu não posso ter milindres, tá? Eu tenho que tratar todos com respeito. Esse é um passo. Demonstrar que estou tratando com respeito, não diminuir a opinião da pessoa, saber me comunicar com ela e ter, ao mesmo tempo, você tem que ter a sua autoridade profissional, né? Por exemplo, Márcio, essa fala ficou curta, mas o problema não é esticar, você precisa colocar mais uma palavra no miolo, porque está faltando batida e no final. Então você passa isso tanto para o dublador antigo como para o novo, da mesma forma, né? Agora, eu não tenho que ter um milindre porque você é uma fera da dublagem. Ô, Marcinho, faz um favor para mim. Quer dizer, esse caminho eu não acho legal, você entendeu? Só quando a coisa é muito sutil e que de repente eu perceba que você não notou, aí eu posso usar desse artifício. Márcio, faz um favorzinho, não está ficando legal esse final e tal, porque eu vi a velocidade que você fez, às vezes você não viu o loop direito, né? Porque
tem um problema de pressa, você tem que sair dali para ir para outro canto, já chegamos atrasados no estúdio e tal. Então, tudo isso eu levo em conta. Agora, a gente tem que ser educado, respeitar o colega e se fazer respeitar. Eu acho que é por aí. E conhecer a matéria, né? Conhecer o filme que você está dirigindo, ter informações, pesquisar, sabe? Para você poder passar exatamente o que você precisa. É assim que eu vejo. Passei por situações, por exemplo, uma pessoa, Sumara Luiz, né? Sumara Luiz todos nós conhecemos, não está mais trabalhando, me parece. Era uma grande profissional, né? Dublava muito e boa diretora. Mas ela tinha o gênio dela, o temperamento dela, que oscilava, né? E uma vez eu fui fazer um filme com ela, era o Hamlet, Kenneth Branagh. Kenneth Branagh. Como é o nome da... Então, peraí, mantenha, não perca. Pausa, não perca esse assunto. Você está falando da Sumara... Dirigindo Kenneth Branagh era um filme de guerra. Hamlet. Eu fiquei... Foi outro filme que me fez babar de prazer. Ele fez o Kenneth... Eu não falei Kit, falei Kenneth Branagh. É espetacular. Não, é um filme de guerra. Filme de guerra? A produção, a direção é dele. Um filme... Não, Henrique. Henrique. Não. Henrique. Henrique V. É Henrique De V. época, medieval. Henrique V. Ele estava com uma de farda guerra cinza. o Marco fez e eu fiz um outro cara lá na Double Sound, até fiquei com ciúme, que a diretora botou ele para fazer teste do Kenny Brown. Eu falei, poxa, esqueceu de mim no Kenny? Não, mas você vai fazer um outro. Eu falei, mas eu não vou fazer o outro bem, vou ficar pensando nele. Conclui, eu te interrompi. Mas eu estou falando o seguinte, a Sumara dirigindo um filme muito difícil. Eu até peguei o meu livro do Hamlet, levei para o estúdio. Ela tinha uma outra cópia lá, porque o cliente não queria que mexesse. E era muito difícil. Como é que você vai fazer um Hamlet sem adaptar, né? Português arcaico, você traduzindo isso nem sempre dava. E ela, sutilmente, ela ia dar, a gente não pode mexer, mas vamos ter que mexer. Aí mexia algumas coisas e tal. E aí ela, como diretora, ela mesmo ficava envaidecida do resultado que ela conseguia. Eu, às vezes, discordava, porque eu conhecia a história, mas eu não vi o filme inteiro, eu não sabia. E o ideal seria sempre que o dublador visse o filme, sempre. Mas não é impossível. Quem dera, né? Quem dera se a gente pudesse porque o conceito do diretor é porque ele viu o filme. É claro. Né? Então, eu relutava naquele momento, mas eu aceitava, eu tento me disciplinar. Em alguns momentos ou outros eu discordo e tal, mas eu tentei me disciplinar em relação a isso. E ela conseguiu os resultados de sync que ela queria, né? Mas essa relação da colocação dela sobre o meu trabalho, eu, como dublador, tive que também criar o meu conceito de relação de mim para ela. Eu também tinha que respeitar. E é isso que o profissional tem que fazer também. Entendeu? Você, respondendo mais uma vez a sua pergunta, o profissional que está lá tem que ter consciência que existe um diretor, que é uma obra coletiva, que é uma obra artística, que ele não viu o filme, e ele tem que se entregar nas mãos da direção e dar suas opiniões. Isso é outra coisa. Agora, não relutar, não brigar contra os conceitos. Né? É isso. O que você ouviu define essa pessoa, e quando a gente vai reclamar dos atrasos dele, ele fala, ô gato, aí você se desmancha, não tem como brigar com ele. Ele é um dos convidados do Semana da Dublagem 2. Obrigado por acompanhar essa conversa informal, gostosa, dois amigos conversando. Isso não foi uma entrevista, foram dois colegas já de anos na estrada, trocando impressões sobre a profissão. Um grande abraço a todos, obrigado, Márcio, por essa oportunidade. E aqueles que gostam da dublagem, procurem examinar sempre o conteúdo daquilo que vocês estão assistindo e ajudem a gente a melhorar cada vez mais. Um grande abraço.